Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos vocês estejam bem, estejam nas suas casas, cuidando de vocês, de quem vocês amam e que estejam, sobretudo, aproveitando desse momento precioso que Deus preparou pra gente, mesmo no meio de um caos, mesmo no meio de uma pandemia, para buscar mais a face de Deus, para ler mais a palavra, para orar mais, para que a gente possa sair desse período muito mais fortalecidos enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. E eu creio no nome de Jesus que nós vamos vencer, isso tudo vai passar e vai ficar tudo bem. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com as irmãs, uma palavra que se encontra lá no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer, e quando a gente lê o livro de Ruth e medita nessa palavra, a gente tende a refletir muito sobre a vida de Ruth, que era assim uma mulher virtuosa, uma mulher que teve vitória, uma mulher que Deus honrou, que Deus usou. Mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre a vida de Noemi, porque a palavra nos diz que a vida de Noemi, na Bíblia, ela já começa, irmãs, no meio de um caos, né? E eu vejo em Noemi uma mulher que teve equilíbrio, uma mulher que saiu da sua zona de conforto, uma mulher que, sobretudo, ela tinha tudo para viver de forma desamparada, ela tinha tudo para viver na mediocridade. E eu vejo em Noemi uma mulher que deu a volta por cima e que a gente tem muito a aprender com ela. Quando a gente começa a ler aqui no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, a gente entende que a vida dessa mulher ela já começou no meio de um caos, no meio de uma dificuldade. A Bíblia vai dizer que eles eram de Belém de Judá e que a terra onde eles estavam passava por um momento difícil. E foi necessário que Noemi saísse da terra de Belém de Judá e fosse para Moabe em busca de abrigo, em busca de pão, em busca de campo, para que eles pudessem sobreviver, ela, seu marido e seus 2 filhos. E por quantas vezes, né, a gente, por N motivos, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E Belém de Judá era a zona de conforto dessa família, era sobretudo a zona de conforto de Noemi, onde ela tinha constituído aquela família. E foi necessário que eles saíssem de lá para uma outra terra. E ela teve a resiliência de começar tudo de novo em Belém de Judá. Porém, eles viveram um tempo em Belém de Judá e Deus decidiu recolher Elimeleque, que era o marido de Noemi. E aí eu vejo mais uma das grandes crises que essa mulher viveu, né? Eu imagino que Elimeleque não era só o marido de Noemi, mas Elimeleque era o provedor daquela casa. Porque hoje a gente ainda vê muitos maridos, né, que são provedores das suas casas. Hoje a gente vê que mulheres são muito mais independentes, mas naquele período, naquela época, os homens eram de fato os provedores dos seus lares, e era assim Elimeleque. Mas, e aí eu me deparo com essa mulher vivendo um grande luto, vivendo uma grande perda, a perda do seu provedor, né? Mas a Bíblia vai dizer que a vida segue, né, irmãos? Imagino que ela passou pelo seu luto, mas os filhos se casaram e anos depois o Senhor também vem a recolher os 2 filhos de Noemi. E de repente essa mulher se vê vivendo aí um luto novamente, e dessa vez um luto muito maior, né? Deus não tinha recolhido só
ou Deus não tinha recolhido só o marido. Não, de repente essa mulher ela se vê sozinha. Ela se vê numa terra que não é dela, sem parentes, sem ninguém que ela possa contar, somente com as duas noras, que é Ruth e Orfa. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 6 que depois da morte dos seus 2 filhos, a palavra diz: então se levantou ela com suas 2 noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Irmãos, eu não consigo talvez mensurar o tamanho da dor dessa mulher, né? Eu tento me colocar na situação dela para que eu consiga entender o tamanho da dor. Mas existem dores que é só quem vive que consegue entender o tamanho. É só quem vive que consegue entender o tamanho do buraco que ela faz dentro da nossa alma, o tamanho da aflição, da angústia. E aqui eu já começo a aprender mais um pouco com Noemi, porque talvez ela estivesse vivendo o maior luto que ela poderia viver na vida dela. Deus já tinha recolhido o marido e agora leva os 2 filhos. E eu imagino a situação dessa mulher, mas no verso 6 diz que então se levantou ela com suas noras, voltou aos campos de Moabe, porquanto a terra de Moabe ouviu que Deus tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. E no verso 7 vai dizer: pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o seu Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Irmãos, mesmo no meio da maior dor que essa mulher estava vivendo, ela decidiu se levantar e ela decidiu regressar para a terra dela. Sabe, às vezes a gente se vê em momentos tão difíceis da nossa vida, em dores que a gente nunca imaginou viver, em situações que a gente nunca imaginou que passaríamos. Mas existe sim, irmãs, o momento do luto, o momento da gente viver a nossa dor, mas precisa existir na nossa vida o momento da gente se levantar. E Noemi, ela só venceu, irmãs, porque ela decidiu se levantar. Sabe, talvez você esteja aí na sua casa, passando por situações que a situação esteja tão difícil para você, mas eu preciso te dizer uma coisa nesse dia: você precisa se levantar e regressar. Eu não sei, talvez, de onde você tenha saído, para onde você tenha ido, a sua história, por onde ela passou, por onde Deus te levou durante esse tempo da sua vida, mas, irmãs, prostrada, Deus não consegue fazer nada. Deus, ele tem um plano. Esse plano precisa se cumprir. O propósito precisa acontecer. Mas para que a gente chegue nele, existe um caminho que precisa ser percorrido. E o caminho não vai ser Deus que vai percorrer por nós. O caminho somos nós que vamos percorrer. A responsabilidade de Deus está no cumprir a promessa. Mas chegar até a promessa, caminhar até a promessa, esse é um papel meu e seu. Eu queria que você hoje se refletisse sobre a sua vida, sobre o que você tem vivido, sobre as suas dores, sobre as suas perdas, sobre o seu luto, talvez, e comece a pensar se o lugar onde você está era realmente para que você estivesse prostrada, se a situação em qual você está vivendo hoje, prostrada, sem se levantar, se é isso mesmo que Deus tem para sua vida. E eu tenho certeza que não. Talvez a maior parte das nossas frustrações e que faça a gente pensar: Deus não faz, Deus não age, Deus se esqueceu de mim. Talvez, irmã, seja porque nós estamos atribuindo a Deus responsabilidades que são nossas. E como eu já disse, o papel de Deus é cumprir a promessa. O nosso papel é caminhar até a promessa. E ninguém caminha prostrado, ninguém caminha de cabeça baixa, ninguém caminha, sabe, irmãs, parada. Não existe, não tem possibilidade. Deus quer hoje que você se levante, que você retorne para onde você precisa retornar. Muitas vezes a gente não quer retornar com medo do que as pessoas vão falar, com medo
das pessoas perceberem que talvez os nossos planos não tivessem dado certo. Imagina Noemi voltando para as terras de Belém de Judá. Saiu de lá com seus filhos, com seu marido, porque tinha certeza que em Moabe havia algo melhor para a vida dela. Só que de repente as coisas em Moabe não aconteceram do jeito que ela tinha planejado. Não aconteceu como eles achavam que ia acontecer. E como diz aí no mundo, foi necessário colocar o rabinho entre as pernas e voltar. Porque às vezes é necessário nós. E se a gente ficar pensando no que os outros vão pensar, no que as pessoas vão falar, a gente não sai do lugar. Posso falar por experiência própria que eu era muito assim quando tinha que voltar para os caminhos do Senhor. Eu estava no mundo, estava tudo muito bem, obrigada, de repente eu precisava voltar para Deus. Eu precisava voltar, porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Mas todas as vezes que eu pensava em voltar, era como se algo dissesse na minha mente: o que você vai falar para os seus amigos? Você vai falar para as pessoas aqui que você voltou para a igreja? Como é que você vai se justificar? Eu quero dizer para você uma coisa, que você não tem que se justificar para ninguém, que quem te justifica é Deus. Portanto, se levante desse chão, se levante dessa sua dor, coloque um basta nisso, coloque-se de pé e volte, em nome de Jesus. A Bíblia também vai dizer que no regresso, as duas noras foram com Noemi. Então, Ruth e Orfa seguiram com ela. E Noemi insistia para que elas ficassem em Moabe, mesmo porque Noemi não tinha mais filhos para que elas pudessem se casar. Além do mais, e nem poderia dar mais filhos, né? À luz a mais filhos para que elas viessem também se casar. Além disso, a família delas era de Moabe. Elas serviam os deuses de Moabe. Então, não seria... Noemi acho que entendia também meio que como uma injustiça, sabe? Por que eu vou tirar essas meninas de onde elas estão? Mas elas decidiram ir. E ao longo do caminho, Noemi foi dizendo: olha, vocês querem voltar? Não é melhor vocês ficarem? E em uma dessas conversas, Orfa decide ficar em Moabe. E só Ruth segue com Noemi. E aqui eu aprendo uma outra coisa com essa mulher. Que só vai seguir com você, só vai seguir no nosso caminho, na direção de Deus, só vai seguir para aquilo que Deus preparou para nós, as pessoas que de fato fazem parte do plano de Deus. Orfa ficou, mas Orfa não ficou porque não gostava de Noemi, ou porque não tinha carinho pela sogra, ou porque tinha alguma desavença, como a gente vê hoje, as noras e as sogras não se dão. Ela não ficou por causa disso. Orfa ficou porque ela não cabia no propósito que Deus tinha para a vida de Noemi. Orfa não fazia parte daquilo, então não tinha por que ela seguir. Então, no nome de Jesus, quando você decide regressar, quando você decide voltar, vão ter pessoas que vão ficar e que não vão querer ir com você. E tá tudo bem com isso, não tem problema nenhum com isso. Continua prosseguindo para o alvo, continue prosseguindo para o plano de Deus, para o projeto de Deus. Não importa quem vai com você, o que importa é que quem tiver que estar com você, Deus vai colocar contigo. Agora, quem não fizer parte desse propósito, irmão, você precisa deixar ir. E mulher tem muito disso. Mulher tem muito de pensar: ah, porque não gosta de mim, ah, porque não me ligou, ah, porque não se importa comigo. Irmãs, isso não tem nada a ver. Entenda em nome de Jesus que vai ficar na sua vida quem tiver que ficar, vai sair da sua vida quem tiver que sair, e tudo isso faz parte do plano do Senhor, tudo isso faz parte de um processo de amadurecimento, porque não tem como Deus encaixar na sua promessa quem Ele não projetou para fazer parte disso. Então deixe ficar, deixe ir quem tiver que ir, deixe ficar quem tiver que ficar, e siga para o alvo em nome de Jesus. Amém? A Bíblia também vai dizer que elas foram, e que Ruth foi tão fiel à sogra, né? Ruth fazia tanto parte daquele processo que ela diz no verso 16, ela disse assim: não me insiste para que te deixe, nem afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei.
o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte para me separar de ti. Olha como ela era a pessoa certa para fazer parte desse propósito. A pessoa certa, irmão, ela abre mão de tudo para permanecer do teu lado. Porque ela compreende o propósito do Senhor na sua vida. Ruth abriu mão da fé, o qual ela foi criada em Moabe. Os deuses de Moabe não eram o nosso Deus. E ela decidiu abrir mão disso, da fé, da família. E disse para Noemi, onde você for, eu irei. Porque era para ela fazer parte. Eu costumo dizer, e aprendi isso com um pregador, que as coisas quando elas são de Deus, o propósito quando ele é de Deus, ele não vai, ele desliza. Então a gente não precisa forçar para ninguém ficar na nossa vida. A gente não precisa forçar para que ninguém venha. As coisas simplesmente acontecem. Se for o plano de Deus, as coisas simplesmente acontecem. Então fique em paz, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer então que elas voltaram para Belém de Judá. Em Belém de Judá, Noemi entendeu que havia um parente deles, que era Boaz. E naquela época, a pessoa que era parente, né, tinha por obrigação de não desamparar a viúva. Portanto, Boaz conheceu a Ruth, se casou com Ruth e através da vida de Ruth, Noemi foi abençoada. Através do casamento de Ruth com Boaz, é que Noemi foi abençoada na terra de Belém de Judá. Então, o que tiver que acontecer, o que tiver nos planos de Deus, vai acontecer. Não importa se talvez na sua percepção você tenha que regressar, você tenha que dar uns passos para trás. Não importa se na sua percepção estão acontecendo perdas no meio do caminho, se pessoas estão te deixando no meio do caminho. Isso tudo faz parte de um grande processo, de um grande plano de Deus para mim e para a tua vida. Então, que neste dia nós possamos aprender com Noemi. Aprender que a vida, ela é feita de crises mesmo. Olha a vida dessa mulher, saiu de uma terra, foi para outra, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, tem que voltar, reconhecer que tudo deu errado, uma das noras fica, mas no final Deus honrou. E Deus honrou tanto e tanto que a Bíblia vai dizer nos capítulos seguintes que Ruth, ela dá à luz a um homem que é da descendência de Davi. A Bíblia vai dizer no capítulo 4, no verso 17, e as vizinhas lhe deram o nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho, e chamaram seu nome de Obed, e este é pai de Jessé, que é pai de Davi. Então, o que eu quero também te dizer, para finalizar essa mensagem, é que o que Deus tem para fazer não é só para a sua geração. Deus tem, através da tua vida, algo tão grande, é algo tão imensurável. A Bíblia diz que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, justamente porque a nossa mente, a mente humana, ela é tão limitada, que Deus ele queria usar a vida de Ruth para abençoar a vida de Noemi, mas não era só aquela geração que seria abençoada. Aquela geração daria outras gerações, para que chegasse até mesmo a descendência de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que foi rei de Israel, e que aí essa é outra história, é outro tema para a gente falar talvez numa outra oportunidade. Então entende como as coisas de Deus são grandes, entende como a nossa mente não é capaz de compreender o que Deus tem, porque é um plano muito maior. Que você possa aprender com essa mulher, aprender que as crises elas passam, essa crise, essa pandemia, tudo isso vai passar. E importa é o que nós estamos carregando diante de tudo isso, é o aprendizado que nós estamos levando com tudo isso.
E eu creio, em nome de Jesus, que nós estamos aprendendo, que nós estamos evoluindo enquanto ser humano e que Deus há de fazer grandes coisas através da minha e da tua vida. Que você possa ter aprendido através da vida dessa mulher neste dia, que você possa levar isso para sua vida e que essa palavra ela possa falar muito mais a partir de agora no teu coração e no meu coração, para que possamos ser transformados segundo a vontade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Em breve estaremos todos juntos, em nome de Jesus.